1 Samuel capítulo 30, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Quando Davi e os que o seguiam chegaram a Ziclag, 3 dias depois, os amalequitas haviam atacado o Neguebe, ferindo e incendiando Ziclag, e haviam levado presas as mulheres e todos os que estavam nela, do mais jovem ao mais idoso, mas não mataram ninguém, apenas os levaram consigo e seguiram o seu caminho. Quando Davi e os que o seguiam chegaram à cidade, ela estava queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados presos. Então Davi e a tropa que o seguiam choraram bem alto, até ficarem sem forças para chorar. As 2 mulheres de Davi também foram levadas presas: Ainoã, a jezreelita, e Abigail, que havia sido mulher de Nabal, o carmelita. Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: Traze-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe o colete a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo perseguir essa tropa? Terei condições de alcançá-la? O Senhor lhe respondeu: Persegue-a, porque certamente alcançarás e recuperarás tudo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado por essa história ter sido registrada e preservada para nós, porque dela podemos tirar incontáveis lições para a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a aprender um pouco mais da tua palavra hoje à noite e colocar em prática na nossa vida aquilo que vamos aprender hoje, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero meditar com vocês sobre o tema como tomar decisões importantes na vida. Como tomar decisões importantes na vida. Esse texto aqui é um dos textos mais emblemáticos sobre a vida de Davi como líder, como guerreiro que era. Ele havia voltado de uma batalha e todo o seu exército estavam então muito cansados, sem dormir direito, sem comer direito, e quando eles chegaram em casa, no lugar onde eles moravam, não havia mais ninguém. Todos os habitantes daquele acampamento haviam sido levados, todos eles. E aí as mulheres, as crianças, ninguém foi morto, mas foram levados. E Davi nem sabia para qual direção ir. E cansado, sem força, com fome e com a ameaça de apedrejamento, Davi então tem que tomar decisões muito importantes. Então o que é que ele fez? Ele consultou a Deus. Naquela época, a consulta a Deus era sobretudo por meio do sumo sacerdote, que nessa época era Abiatar. Então dentro da roupa do sacerdote, que era uma roupa especial, aqui na altura do peito, o sumo sacerdote tinha 2 pedras, Urim e Tumim. Uma que indicava sim como resposta de Deus, e outra que indicava não como resposta de Deus. E em momentos muito peculiares, em pouquíssimas ocasiões, eles consultavam a Deus assim, com respostas de sim ou não, com perguntas de sim ou não, e o sumo sacerdote punha a mão no bolso que havia na altura do seu peito, e se ele puxasse uma pedra, ela significava um sim de Deus. Se ele puxasse a outra pedra, significava um não de Deus. Davi conhecia muito bem isso, e então decidiu consultar Deus. Mandou chamar o sacerdote e fez as perguntas certas que um líder deveria fazer. Devo perseguir este povo? E aí Deus respondeu: sim. Iremos alcançá-lo? Davi queria saber se ia dar certo. Sim, Deus deu a garantia de que iriam alcançá-lo. E então, debaixo de muita pressão, de toda aquela tristeza,
a cidade sem seus familiares, os soldados sem seus familiares, a cidade queimada, eles cansados, sem dormir direito, sem se alimentar direito, o exército insatisfeito, cogitando apedrejá-lo. Ele então decidiu perseguir aqueles seus inimigos e alcançar a vitória, porque Deus tinha garantido. Na verdade, todo grande líder precisa saber lidar com pressões na vida. Não são apenas líderes religiosos, mas todo líder em qualquer setor da sociedade, na igreja, numa empresa, no time de futebol, na família, precisa saber tomar decisões e tomar decisões certas, com sabedoria. Precisa ter coragem para tomar decisão, inclusive. E muitas vezes a única decisão que a gente pode tomar é a de buscar a Deus. Mas esse texto nos ajuda a entender um pouco melhor sobre como nós devemos tomar decisões importantes na vida. Por exemplo, essa forma que Davi consultou a Deus não está mais disponível hoje para a gente. Nós não temos no cristianismo um sumo sacerdote meramente humano. O nosso sumo sacerdote é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo não está mais corporalmente no nosso meio, de modo que a gente possa ligar para Ele, telefonar para Ele, que a gente pode encontrá-lo pessoalmente e fazer esse tipo de consulta do sim ou não. Mas é claro que Deus não deixou o seu povo em trevas, e há outras maneiras com as quais nós podemos consultar a Deus e, nos guiando por meio dessas diretrizes divinas que estão na Bíblia, devemos tomar as decisões mais importantes na vida. Na verdade, irmãos, todos nós tomamos decisões o tempo inteiro, só que a maioria delas não são tão importantes. Como, por exemplo, o que é que a gente vai comer amanhã? Se tem arroz, feijão, macarrão, macaxeira, a gente pode escolher. Hoje eu quero macaxeira com carne. Então a gente vai lá, cozinha ou esquenta. Isso não é uma decisão muito importante que precise de uma revelação divina para fazer. Com que roupa devo ir ao culto hoje? Não é uma decisão também muito difícil, talvez para alguma mulher que tem muitas roupas, mas se vier com vestido, se vier com saia, enfim, também não é nada que vai mudar a história da vida dela. Então nós tomamos decisões o tempo todo, baseados na nossa rotina de família, de trabalho. Nós tomamos decisões o tempo inteiro. Por exemplo, a hora de tomar banho para se arrumar para vir para o culto, ou a hora de se levantar de manhã para ir trabalhar ou para ir para algum compromisso. São decisões que a gente toma racionalmente, usando a inteligência que Deus nos deu. E com relação a isso, a gente não precisa consultar a Deus. A gente ora, claro, se tiver alguma dúvida, mas a maior parte das decisões da vida são decisões pequenas. Porém, chega alguns momentos da nossa existência que a gente precisa tomar decisões realmente importantes, pender para um lado ou para o outro. Isso é muito mais comum na vida dos jovens, mas vai acompanhar isso, mas isso vai nos acompanhar ao longo de toda a vida. Por exemplo, os jovens se perguntam: qual curso devo fazer na faculdade? Com o que devo trabalhar? Com quem devo casar? Alguém que tem dinheiro, mas quer planejar suas férias, para onde devo viajar, se tem mais de desejo de ir para mais de um lugar? Em qual projeto do reino de Deus devo me envolver? Essas são perguntas que eu escuto direto de irmãos, de alunos, dos seminários, nas igrejas, e tenho procurado ajudar. Devo aceitar a proposta da empresa X ou da empresa Y? Às vezes ambas são propostas interessantes e a gente precisa saber tomar essas decisões. Devo abrir um negócio ou estudar para concurso público? Enfim, essas e tantas outras perguntas sinceras que os cristãos fazem o tempo todo devem ser respondidas com sabedoria. Mas então, como então
tomar decisões importantes na vida. Eu quero ver com vocês hoje 9 diretrizes bíblicas sobre como tomar decisões importantes na vida. Primeira delas, pela palavra de Deus. Se alguma decisão que tomarmos fugir disso, temos certeza que não é a vontade de Deus. Então, algo que não glorifica a Deus, algo que vai de encontro ao que a Bíblia ensina, isso aí já é prego batido e ponta virada. Não devemos fazer, não devemos aceitar, não devemos participar. Por exemplo, há um esquema de corrupção na empresa onde você trabalha e a proposta é muito tentadora. Não importa o tamanho da proposta, não importa quanto você vai aparentemente se beneficiar financeiramente, não deve ser feito. Nós devemos fazer o que é certo e não o que dá certo, muito menos aquilo que eu sei que pode dar certo, mesmo não sendo certo, mas não vai ser descoberto, porque um dia todos nós prestaremos contas a Deus de tudo o que fizermos, dissemos, pensamos, sentimos e até nos omitimos de fazer. O apóstolo Tiago escreveu o seguinte: que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É o pecado da omissão. Então, até mesmo por aquelas coisas que a gente tem condições de fazer, que a gente sabe que deve fazer, mas não faz, a gente se omite, é pecado. E nós prestaremos contas a Deus. Vocês devem ter ouvido falar aquele caso horrível do anestesista, do médico anestesista que estuprou a mulher na sala de cirurgia. Vocês sabem que ele pode ser inclusive solto a qualquer momento, né? Porque segundo a justiça dos homens, as provas obtidas foram por meio ilegal. Então, mesmo havendo um vídeo que comprove o que aquele canalha fez, que biblicamente ele merece pena de morte, é uma pena que no Brasil não tenha isso para esse tipo de crime, ele pode ser solto. E pode ser solto, e provavelmente é o que vai acontecer, irmãos, porque ele tem dinheiro. Irmãos, essa é a justiça humana, que é falha, mas ele não escapará de modo algum da justiça divina. E assim como ele não escapará da justiça divina, nem eu, nem você também escaparemos. Apesar de não sermos estupradores, também somos pecadores. A gente peca por pensamento, sentimento, atitudes, palavras e omissões. E a Bíblia descreve o pecado com tantas palavras diferentes. Pecado propriamente dito é quando a gente não acerta o centro da vontade de Deus, o alvo. Não acertar o alvo é pecar. Iniquidade é quando a gente faz algo ruim de propósito. Blasfêmia é quando a gente critica a obra de Deus ou o próprio Deus, falando ou pensando. Isso é uma blasfêmia. Existe também o pecado da transgressão, é quando a gente vai além do que Deus mandou a gente falar, fazer, enfim, a gente pula a cerca do rebanho com o qual Deus está nos protegendo, é a transgressão. A desobediência é quando a gente não vai fazer, não faz o que Deus está mandando, é outro tipo de pecado. Traição, como o povo do tempo do profeta Ezequiel traiu o Senhor, não somente Judas, mas Judas Iscariotes, mas toda a nação traiu o Senhor. Também é outro tipo de pecado que pode ser cometido dessas 5 maneiras. Vá multiplicando a quantidade de possibilidades de pecados que nós cometemos. E comece a pedir misericórdia sobre a sua própria vida. Há outros, há a abominação e por fim a apostasia, que é um pecado que não tem perdão. Quando alguém abandona totalmente a fé, essa pessoa jamais será reconciliada, de acordo com Hebreus capítulo 6. Então, quando a gente olha para uma decisão, para estar diante de uma decisão importante que tem que tomar, e a gente olha para o que a palavra de Deus ensina e a gente desobedece, saiba, já tomou a decisão errada. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17 é dito que
Toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a instrução, para a correção e para a repreensão. Então a palavra de Deus é útil para a gente tomar decisões importantes. Também Romanos capítulo 15, versículo 4, é dito que tudo que foi escrito no passado, Paulo estava se referindo ali ao Antigo Testamento, nós podemos dizer isso em relação a toda a Bíblia hoje, foi escrito para a nossa instrução. Então quer tomar decisões importantes na vida, quer saber como tomar? Conheça a palavra de Deus. Esse aqui é mais de metade do caminho andado. Então quando a gente guia a nossa vida pela palavra de Deus, a gente acaba sendo protegido por Deus, porque Deus nos dá as instruções com as quais nós devemos seguir. Segunda razão, segunda diretriz, por meio da oração. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, tem aquele versículo pequeno que todos nós conhecemos, né? Orai sem cessar. Ao longo de toda a vida nós devemos orar. É claro que o ideal é que a gente tire um tempo durante o dia e que façamos isso todos os dias para orar reservadamente na nossa casa, discretamente. Mas a gente deve orar o tempo inteiro. Quando perguntaram para o grande pregador do século XIX, Charles Spurgeon, quanto tempo ele passava em oração por dia, e a igreja de Spurgeon tinha chegou a ter quase 10 mil membros, e ele visitou todos eles, batizou praticamente todos, aconselhava, escrevia livros, lia um livro por dia. Spurgeon era superdotado, tá? Ele leu mais de 8 mil livros, é 8 vezes o que tem mais ou menos na minha biblioteca. Ele escrevia, dava aulas, e a igreja dele tinha 60 ministérios. Ele disse o seguinte: nunca passo mais de 30 minutos sem orar, e nunca passo mais de 20 minutos em oração. Significa que ao longo de todo o dia ele orava. Estava indo para casa, estava orando, falando com Deus, orando em espírito, orando com a mente. Estava indo para a igreja, estava orando. Estava entre um aconselhamento e outro, estava orando. Antes de dormir, estava orando. Enquanto meditava, estava orando. Houve uma ocasião da vida de Spurgeon que ele estava tão cansado, irmão, mas tão cansado, que ele passou direto, como se ele tivesse dormido no domingo e só acordado na terça-feira. Acordou, mas não levantou, e ficou por ali dormindo, e só levantou no outro dia. E tão cansado que ele estava. Mas ele orou a vida toda, e os frutos do ministério dele são colhidos ainda hoje. Spurgeon é o escritor cristão que mais escreveu em toda a história. Ninguém escreveu tanto quanto Spurgeon. Ainda hoje eles estão juntando os sermões que ele pregava e transformando em livros e publicando. Segunda diretriz para tomar decisões importantes na vida: está com dúvidas? Ore, fale com Deus. Terceira diretriz: por meio do testemunho interno do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 16 diz que todos os que são filhos de Deus sabem que são filhos de Deus, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se há no nosso meio alguém que tem dúvida de sua salvação, provavelmente você não é salvo, porque quem é salvo sabe que é salvo, sabe que é habitado pelo Espírito Santo. Romanos 8,16 garante isso. E o Espírito Santo não falha, irmãos, ele comunica bem. Então o Espírito Santo pode nos dar uma convicção interna sobre qual convicção a gente deve tomar, qual decisão a gente deve tomar, por meio do testemunho interno do Espírito. Esse mesmo texto, em Romanos 8, diz que todos os filhos de Deus são guiados por Deus. Então muitas vezes a gente nem sabe, irmãos, por que a gente fez tal coisa. Às vezes coisas que a gente considera pequenas, mas Deus está nos guiando.
A irmã Maria Corrêa citou há pouco Romanos 8:28, mesmo capítulo, né? E Romanos 8:28 diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo que acontece na vida do cristão é para o benefício do cristão, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não goste e mesmo que a gente não entenda. Deus está guiando a nossa vida. Aliás, tem um provérbio bíblico, Provérbios 20 e 24, que na Nova Versão Transformadora ficou fantástica a tradução, diz mais ou menos assim: por que tentar entender os caminhos do Senhor? É Ele que nos guia. Então, a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos. Romanos 11, versos 33 ao 36, dizem que ninguém compreendeu a mente do Senhor, que os seus pensamentos são insondáveis, os seus caminhos são inescrutáveis. Então Deus nos leva a passar por circunstâncias que a gente muitas vezes não entende, mas saiba, Deus está nos guiando. E durante muito tempo eu pensei, meditei sobre esse tema, sobre esse assunto, como é que Deus nos guia, né? Como é que Deus nos guia? Deus nos guia não necessariamente dizendo: olha, você vai ali e daqui a tantos quilômetros você vai entrar à direita. Não é como um GPS que orienta o motorista, nem é como um cronograma que o professor faz no começo do ano, para aquele semestre ou para aquele bimestre. A gente já sabe qual aula a gente vai ter que dar. Não, Deus dá um pouquinho de luz para os primeiros passos, que Ele espera que a gente confie nele, que quando a gente chegar ali, onde a luz acabar, Ele vai dar mais um pouquinho de luz, e a gente vai andar um pouquinho mais. É como é como dirigir numa rodovia à noite, sem luz nenhuma, só com a luz do carro. Então a gente vai devagarzinho para aquela estrada que a gente não conhece. Os motoristas prudentes, pelo menos, fazem isso, né? Pode ter um buraco, pode ter um animal, pode ter uma barricada, sei lá, uma curva, e a gente vai devagarzinho com aquela luz que o carro está oferecendo. É assim mais ou menos que Deus vai nos guiando. Uma vez eu estava pensando sobre esse assunto, e realmente Deus não mostra na Bíblia como é que vai ser o ministério dos profetas, dos apóstolos. Ele não dá muitas pistas. E eu lembrei, quando estava meditando, quando eu era criança, quando eu era garoto, até um tempo desse, né, na verdade. Hoje a nutricionista tem cuidado bem, mas eu era muito magricelinho. Inclusive hoje a gente está completando 14 anos de namoro, né? E quando começou há 14 anos, meu Deus, e eu era muito magrinho. Eu estava passeando com meu pai sempre foi muito forte, né? Meu papai tem 1,80, é forte e tal, e a gente foi eu andava de mão solta, eu nunca gostei de andar de mãos dadas, nem com namorada, né? Que dirá com meu pai. Mas aí a gente atravessou uma rua, eu não lembro onde a gente estava, irmãos, se era em João Pessoa, em Campina Grande, eu não lembro, mas eu lembro que o papai segurou na minha mão e nós atravessamos. E quando era uma rua asfaltada, quando eu estava atravessando, eu tropecei. Eu devia ter uns 6 para 7 anos, mais ou menos, e eu ia cair. Já imaginei assim, minha cara no chão, já tinha levado outras quedas, e quando eu ia cair, papai me levantou assim. Aí eu fiquei aliviado, né? Papai grande, forte, eu magrinho, frágil. Aí ele me desceu assim, eu pus os pés firmes no chão, terminamos de atravessar. Ele falou para mim assim: cuidado. E é assim, irmãos, que Deus nos guia, sabia? Não é dizendo muita coisa sobre o nosso futuro, mas é pegando na nossa mão é pegando na nossa mão e não dizendo vá por ali, é dizendo venha por aqui. E às vezes a gente pensa que vai direto, né? E Deus diz: não, a gente vai entrar aqui. Mas Deus, eu pensei que ia direto. Pensou porque quis. Eu nunca disse que a gente ia até lá. Não é assim muitas vezes na nossa vida? De repente Deus muda o rumo da vida, acontece mil coisas, muda tudo. E quando a gente encontra um amigo que vai tomar um cafezinho, esse cara, a gente precisa conversar, e em meia hora a gente conta como mudou a tua vida.
Como Deus fez coisas tremendas, Deus guia os seus filhos. Então, se você é filho de Deus, confie nele. Ele vai te instruir para tomar as decisões corretas, e às vezes até as erradas, para nos ensinar algo. A quarta diretriz: como tomar decisões importantes na vida pela vontade da igreja. Isso pode parecer algo dominante, algo que revele um abuso espiritual, né? Mas não é. É o que a Bíblia diz. Por exemplo, em Colossenses 3,15, que é muito mal interpretado por quase todos os crentes, diz o seguinte: a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. Então muitos, mas muitos crentes mesmo, tomam decisões com base na paz que tem no coração. E como eu cansei de ouvir isso. Ah não, professor, eu estou em paz, como aquele texto bíblico diz, aí cito nesse texto. Eu estou em paz, e a Bíblia diz que a paz deve ser o árbitro em nosso coração, nas versões mais antigas, né? Eu digo, querido, querida, já prestou atenção que o texto não está no singular, está no plural? É quando houver paz, não no seu coração, mas é quando houver paz na comunidade, na igreja. Então, algumas decisões importantes da vida que a gente tem que tomar tem relação com a igreja. A paz de Cristo, para o qual também fostes chamados, plural, em um só corpo, mais plural que isso, impossível, domine em vossos corações. Então, às vezes, a pessoa pensa que foi chamada para ser um missionário, ou uma missionária, e só ela pensa assim. A igreja toda diz: não dá, você não vai aguentar, não tem condições. João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, que era primo de Barnabé, do apóstolo Barnabé, pensou que tinha sido chamado e estava pronto. Ele havia sido chamado, mas não estava pronto. E aí em Atos capítulo 13 e 14, João Marcos foi com Paulo, Barnabé. Na verdade, Barnabé era o líder da missão, né? Barnabé, Paulo. E quando chegou em determinado lugar, ele fez o que a gente chama hoje de arregar, né? Ele arregou. Talvez ele tenha ficado com saudade do feijãozinho da mamãe, do conforto da casa. Não estava acostumado a levar porta na cara. Aliás, ele era de família rica, né? E aqueles 120 crentes que estavam orando, esperando o batismo com o Espírito Santo, em Atos capítulo 1, era na casa de João Marcos. Na sua casa cabe 120 pessoas durante 10 dias. Na casa de João Marcos, no primeiro século, cabia. Ou seja, ele era podre de rico. E não gostou do desconforto das viagens missionárias. Ah, eu sei como é isso. Naquele tempo era muito pior, então. E aí, nós devemos, irmãos, orar e também pedir oração à igreja. E nos aconselhar uns com os outros. Aliás, é o que o versículo seguinte diz, Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vós, instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, como é que a gente vai saber como tomar decisões importantes na vida? Por meio da igreja, nos aconselhando com os irmãos e sendo instruídos pelos irmãos. Então tem decisão que é na igreja que a gente aprende que deve tomar ou que não deve tomar. Essa é uma boa diretriz. Quinto lugar, por revelação divina específica. Como tomar decisões importantes na vida? Às vezes, a gente lê a Bíblia e não tem uma resposta. A gente ora e não tem uma resposta. A gente não tem um testemunho do Espírito Santo para ter uma resposta. A gente não pode compartilhar com a igreja não tem uma resposta. Mas aí Deus nos dá uma revelação específica. Como foi, por exemplo, no caso de uma das viagens missionárias de Paulo, conforme a gente lê
Por exemplo, na primeira viagem, Atos capítulo 13, na igreja de Antioquia da Pisídia, que diz o seguinte: na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Então eles não esperavam isso, nem era uma decisão que eles tinham que tomar, mas foi uma ordem divina sobre o que eles deveriam fazer. A igreja deveria enviar Barnabé e Saulo para uma viagem missionária. Mas teve outra ocasião, está em Atos 16, que eles talvez tenham ficado meio confusos. Por exemplo, Atos 16, eu vou ler do verso 6 ao verso 10. Atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Como assim? O Espírito Santo não queria que eles pregassem, não queria que eles plantassem uma igreja na região da Ásia, que não é necessariamente o que a gente chama hoje de Ásia, é metade da Turquia. Como assim? Não é a vontade de Deus que a gente faça isso? Aparentemente era, mas não era. Verso 7. Quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Ora, o Espírito Santo não permitiu que se pregasse num lugar na região frígio-gálata. Depois Paulo volta, planta a igreja aos Gálatas, escreve a carta aos Gálatas. Mas não era hora. Depois foram para Mísia, não era hora. E era a missão mais nobre que alguém pode fazer, pregar a palavra de Deus. Então, passando pela Mísia, desceram para Troade. De noite, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, o homem da Macedônia suplicava-lhe: vem para a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Finalmente a vontade de Deus foi revelada. Foi revelada por meio de uma revelação específica. Tentavam ir para uma região frígio-gálata, não era a vontade de Deus. Para Mísia, não era a vontade de Deus. Foram para Troade, não sabemos se pregaram lá. E Deus revelou. Um homem com a roupa da região da Macedônia apareceu para Paulo. A gente não sabe se numa visão ou num sonho, já que o texto diz que foi à noite. E aí Paulo contou a visão. E toda a equipe, ele, Silas, Lucas estava aqui. O texto diz: procuramos. Então Lucas estava lá. Entenderam que era a vontade de Deus que eles fossem para a Macedônia. Então muitas vezes a vontade de Deus é revelada, e a decisão que a gente tem que tomar vem por uma revelação específica. Agora, tem gente que não crê em revelação específica de Deus hoje em dia. Eu tenho vários amigos assim. Alguns até criam antigamente, mas não creem mais hoje. Eu tenho alunos que não creem nisso, e eu bato muito em cima desse assunto nas aulas. Mas tem muitos que não creem em visão, em revelação por sonho, por uma profecia. Essas pessoas estão perdendo, irmãos. Estão perdendo. Deus tem um banquete para elas e elas ficam comendo apenas metade da mesa, né? Mas Deus fala, Deus revela, Deus promete, Deus levanta profetas e cumpre as suas promessas. Sexta diretriz: como tomar decisões importantes na vida? Por meio de vários conselhos. E aqui está a causa do fracasso das pessoas orgulhosas. Pessoas extremamente orgulhosas. E o orgulho se manifesta de diversas maneiras. Pode se manifestar de diversas maneiras. Tanto é que na nossa língua nós temos várias palavras para descrever o orgulho, né? Orgulho propriamente dito, soberba, prepotência,
Fabulagem a gente chama, né? Fulano é muito fabuloso, aquela pessoa que só conta vantagem, tudo dele é o melhor, né? O azul dele é mais azul que o azul dos outros, né? Enfim, há várias palavras, tá? Quem é orgulhoso, às vezes revela o seu orgulho, fechando o coração e pensando: eu sei mais do que todo mundo, eu vou fazer o que eu sei, pronto. Mas às vezes é nem deixando que a pessoa fale. Eu tenho um amigo que é assim, aparentemente é uma pessoa humilde, mas quando a gente vai dar conselhos, amigos amados, chegados, começa a falar, cara, já pensou nessa possibilidade? Ele não deixa internar a palavra possibilidade. Diz: eu sei. Uma vez eu peguei com ele e disse: tu sabe o que é que eu vou dizer então? Aí eu disse para ele o que eu vou ler para vocês agora, Provérbios 11:14. Quando não há uma direção sábia, o povo cai, mas na multidão dos conselhos há segurança. Provérbios 11:14. Na multidão dos conselhos habita a sabedoria. As versões mais antigas da Bíblia dizem isso. Quer tomar decisões realmente importantes de maneira correta? Ouça conselhos. Tem gente que não ouve conselho de ninguém e só quebra a cara na vida. É óbvio que só vai quebrar a cara na vida. Não escuta ninguém, é arrogante. Aliás, o arrogante não deve contar com a bênção de Deus também. A palavra de Deus diz no Antigo e no Novo Testamento, em Provérbios e em Tiago: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se temos agido com arrogância, saiba, não conte com a bênção de Deus para as suas decisões. Você vai tomar decisões erradas e sozinho. E embora isso não seja legal, tem muita gente que prefere agir assim. Então, irmão, quer tomar a decisão certa, uma decisão difícil? Ouça conselhos dos crentes, de outras pessoas, de amigos seus, de pessoas que lhe amam, de pessoas que já passaram por circunstâncias semelhantes, às vezes de pessoas até mais jovens. Às vezes a gente pensa também que os mais jovens que nós não têm bons conselhos para dar. Tem, irmãos, tem sim. Pode ser que seja o meio que Deus está usando para nos abençoar. Sétima diretriz: como tomar decisões importantes na vida? Por meio do discernimento espiritual, que é fruto da relação íntima com Deus. Então, às vezes, a gente está orando, pensando naquela decisão importante que a gente tem que tomar, já seguiu todo esse protocolo, já lê, já sabe o que a Bíblia diz, mas é uma decisão específica, já orou, aparentemente Deus não respondeu, não recebeu uma revelação específica, a igreja não sabe, mas aí não recebeu conselhos sábios, ou os conselhos não estão muito claros, mas a resposta pode vir do próprio Deus com uma convicção interna. Isso aconteceu, por exemplo, com o salmista que compôs o Salmo 27. No Salmo 27, verso 8, ele diz: quando o meu coração me diz, buscai a minha presença, buscarei, Senhor, a tua presença. Note que é Deus que está falando no coração dele. Ele diz: quando o meu coração me diz, mas em seguida ele responde a Deus, não ao seu coração. Não confie no coração. Aliás, a Bíblia diz que não há nada mais corrupto e enganoso do que o coração humano. Hollywood nos ensina por meio dos filmes a seguir o coração. Faça o que você tem vontade, siga o seu instinto, siga o seu coração. É isso que a gente vê nos filmes de Hollywood, aquelas mensagens idiotas, completamente fora da realidade. O pai que não chega a tempo para ver a prova de natação do filho porque está trabalhando. Aí a mulher fica chateada, aí tem problema na família. Tem que fazer o quê? Pedir demissão do emprego para ficar vendo a competição do filho? Ou tem que trabalhar para sustentar o filho? O que é que a Bíblia ensina? Irmãos, aí Hollywood ensina isso. Confie no seu coração. A Bíblia diz: não confie no seu coração, confie em Deus. Oitava diretriz: não cometendo erros que são explícitos.
É claro que a gente muitas vezes repete os nossos erros, embora os filósofos digam que a gente só deveria cometer erros inéditos. Isso é impossível. Provérbios 14:12 diz o seguinte: há um caminho que ao homem parece estar correto, mas o fim dele conduz à morte. Então tem coisa que a gente já sabe que vai dar errado, vai dar problema lá na frente. E aí, por orgulho, por falta de instrução às vezes, por coração endurecido que não quer ouvir ninguém, muito menos Deus, não quer ouvir os pais, vai tomar aquela decisão e vai quebrar a cara lá na frente, e pode colher frutos amargos. Eu lembro que de um aluno, ele é bem mais velho que eu, e eu reencontrei ele recentemente, temos mantido certo contato. Ele é pastor, e eu dei aula para ele quando eu estava começando a dar aula, ali com 22, 23 anos. Naquela época minha memória era muito boa, muito melhor do que é hoje. Então, estava lá, muito envolvido, muito entretido, e conhecia muitas passagens bíblicas decoradas, mais que hoje eu acho. E aí a gente parou para tomar um café, geralmente era aula o dia todo, ou a tarde toda, enfim. E aí a gente ficou conversando, e ele disse: professor, eu estou vendo aí que isso tem uma boa memória. Eu disse: tenho, mas não mereço. Deus que deu. Mas ele disse: eu me arrependo tanto, professor, porque quando eu tinha a sua idade, eu não estava fazendo o que o senhor está fazendo. Eu estava usando tudo quanto era droga. Hoje eu tenho memória péssima, e às vezes eu gostaria de lembrar os versículos quando estou pregando, eu não consigo. Me esforço, tento decorar, mas eu usei tantas drogas, ele falou, está 13, 14 anos, né? Que prejudicou o meu cérebro, prejudicou minha memória. Eu fiquei calado, não ia dizer mais o quê. Irmãos, a gente pode fazer coisa errada nessa vida. O Senhor coloca diante de nós, como a gente lê em toda a Bíblia, o caminho certo e o caminho errado, e é decisão nossa. E Ele diz: faça o que é certo. A gente pode escolher o que a gente vai fazer, mas a gente não pode escolher o que a gente vai colher. Ah, não. Macieiras não dão laranjas. Jesus disse que uma árvore se conhece pelos seus frutos. Você tem uma vida de paz, de ajudar as pessoas, de ser generoso, provavelmente você vai ser ajudado pelo próprio Deus. Aliás, tem um provérbio que é bíblico, muita gente não sabe, né? Quem dá ao pobre empresta a Deus. É bíblico, está lá desse jeito na Bíblia. Irmãos, eu vi isso na casa dos meus avós maternos. Morei muitos anos na casa dos meus avós maternos. Já teve época do meu avô sustentar, hoje ele está com 86 anos, graças a Deus vive bem, mora num apartamento de luxo, está bem, tem saúde, graças a Deus. Mas teve momentos que o bicho pegou na casa dos meus avós, e quase não tinha o que comer. Agora, eu nunca vi faltar comida lá, nunca vi. Na época de mocidade, né, quando eu tinha 16, 17 anos, até um pouco mais, às vezes a gente evangelizava de tarde na igreja, depois ia todo mundo para a casa da minha avó, nunca negaram lanche para aquela garotada toda. E eu nunca vi faltar comida na panela da minha avó. Gente que foi expulsa de casa, quando eu era criança, eu vi gente morando lá, que eu chamava de tia, de tio, né? Sempre tem alguém morando, alguém que não era da família morando com meus avós, e meu avô sempre recebeu, sempre acolheu, sempre alimentou, sempre arrumou emprego para essas pessoas, para muita gente, gente que estava quase entrando no crime, e o pai falou com meu avô sempre foi comerciante: seu Vicente, dá para arrumar um emprego para fulano, estou com medo, aqui tem muita gente que está nas drogas, está no crime. Meu avô arrumou emprego, hoje esse pessoal
todo bem de vida, graças a Deus. Interessante, viu? Lembrei também que tinha duas pessoas que roubavam muito meu avô. Um estava, a última vez que eu soube dele, ele estava pedindo esmolas e morreu assim. E o outro também morreu de maneira muito trágica. Irmãos, a gente pode escolher o que a gente vai fazer, mas a gente não pode escolher os frutos que vai colher depois, não. Quem faz o mal só colhe o mal, só colhe coisas ruins. Quem faz coisas boas só colhe coisas boas, porque há um Deus no céu que vê todas as coisas, irmãos. E Deus não deixa passar nada. Às vezes a gente pensa que Deus esqueceu, mas Ele não esquece não, irmãos. Ele recompensa e Ele pune também. Não cometa os erros que são explícitos. Em nono e último lugar, seguindo pelos caminhos que Deus abre. É assim que nós devemos tomar decisões importantes na vida. Às vezes a gente não tem nenhuma opção. A opção que a gente tem é fazer aquilo. Então dê sempre o seu melhor. Faça sempre o que for a vontade de Deus revelada na Bíblia. Ore sempre. Peça para que Deus lhe guie sempre. Dê sempre o seu melhor. E você sempre vai andar pelos caminhos que Deus abre. E tem mais. Como diz a Bíblia, a porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas também a porta que Ele fecha, ninguém abre. É isso. Mesmo conhecendo a vontade geral de Deus, por meio da Bíblia, sempre teremos que enfrentar desafios na vida e tomar decisões importantes que nos afetam e às vezes afetam outras pessoas. Essas são algumas, talvez as principais diretrizes que a Bíblia nos ensina, nos orienta para tomar decisões importantes sobre as quais não temos clareza. Mas devemos sempre submeter nossa vontade à vontade de Deus. Agora, a decisão mais importante que alguém pode tomar na vida é a de seguir Jesus Cristo. A gente pode nessa vida ser rico ou ser pobre. A gente pode trabalhar com o que gosta ou com o que não gosta. Isso vai acabar um dia. Ser saudável ou ser alguém que tem problemas de enfermidade, como eu mesmo tenho alguns. Mas isso um dia vai acabar. Agora, a vida de quem serve a Deus não vai acabar. Só os problemas irão acabar. Por isso, a decisão mais importante que alguém pode tomar na vida é a de seguir Jesus Cristo. Por mais que os sofrimentos dessa vida sejam grandes, Paulo diz que não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada quando Cristo voltar. Se você já tomou a decisão por Cristo, siga firme com Cristo. Se ainda não tomou, não espere muito. Assim como existe um céu esperando pelos salvos, existe um inferno esperando pelos perdidos também. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a tomar decisões importantes na vida. Amém.